Estamos de volta aqui no Morning News, agora 8 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. A gente já começa esse bloco com o nosso convidado do dia, o primeiro convidado para falar mais sobre o conflito no leste europeu, Gunter Rudze. Muito bom dia para você, obrigada pela participação nessa manhã. Bom dia, Isabel, bom dia, Daniela, bom dia a todos que nos assistem, obrigado pelo convite. Bom dia, obrigado. Obrigada. Gunter, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Gunter, eu gostaria de começar falando, hoje completa 100 dias de guerra, o conflito ali no leste europeu. A gente acabou de dar uma notícia em que os Estados Unidos vão enviar mais armamento pesado à Ucrânia ali, até o próprio Joe Biden fez um artigo ali no The New York Times dizendo que ia enviar mísseis, lança-foguetes capazes de atingir um alvo a 80 ou 90 quilômetros de distância. E a gente não viu mais aquelas reuniões de negociações de paz entre as delegações. E a gente vê cada vez mais tanto os Estados Unidos, a Alemanha, vários países da União Europeia enviando mais armamento, financiando ainda mais esta guerra. Você acredita que essas ações para manter a guerra dificultam ainda mais essas negociações de paz? Você acredita que está longe de um fim essa guerra? Bom, Isabela, como já tive aqui no programa desde o comecinho da guerra, eu dizia, essa guerra vai durar meses, se não anos. Porque são dois objetivos completamente opostos. Num primeiro momento, o presidente Vladimir Putin queria sim derrubar o governo ucraniano e colocar um governo fantoche totalmente submisso a Moscou. Não conseguiu. Agora ele está refazendo seus objetivos, por isso que teve que reagrupar as forças e está concentrando no leste e no sul. Muito provavelmente, a gente não sabe, porque até agora ele não disse quais são os seus novos objetivos, muito provavelmente é tomar efetivamente as duas províncias rebeldes, né, do leste da Ucrânia, né, que já vem nessa situação desde 2014. Então, acho que é um ponto que a gente nunca é demais lembrar para todo mundo. Para os ucranianos, essa guerra não começou no dia 24 de fevereiro de 2022, começou em 2014, quando ele tomou a Crimeia. Literalmente invadiu e tomou a Crimeia. Desde lá, o leste da Ucrânia está em guerra. E é por isso mesmo que as forças ucranianas conseguiram resistir por tanto tempo a esse avanço russo. Agora, com toda essa reorganização militar que Putin fez das suas forças, eles estão avançando aos poucos. Então, o que tudo indica, como eu disse, tomar essas duas províncias e aí, possivelmente, não sabemos ao certo, tudo depende da vontade de Putin, talvez abrir negociações. Então, até lá, até Putin realmente não se sentir satisfeito com seus objetivos e que aí possa abrir negociações, não vamos ter. E por isso que eu falava, essas negociações não vão chegar a ponto nenhum e infelizmente estão se comprovando aí os fatos sobre isso. Gunter, a gente percebe aí que depois de 100 dias aí de guerra, o Putin parece que ele está contando aí com a indiferença por parte das nações, né, de praticamente todas as partes do mundo. Mas o que parece também é que o Putin, ele é uma pessoa que sabe esperar o momento certo. Então, parece que ele está esperando essa redução dessa indiferença e tentar aí um apoio internacional. Você acredita que ele possa ganhar apoio de mais países? Porque a gente sabe que a China tem indiretamente apoiado. Mas você acredita que ele possa aí conquistar aí grandes avanços aí nas próximas semanas, nos próximos meses? Eu acho que não. Acho que não, porque as cenas de destruição e mortes que estão saindo da Ucrânia dizem por si só. A gente não sabe até hoje quantos morreram ali em Mariupol. Se fala em dezenas de milhares de pessoas. O máximo que a gente sabe foi o massacre ali de Bucha, em que a gente está falando de 200, 400 pessoas. Mariupol ainda não sabemos e eu desconfio que nunca saberemos ao certo.
porque com certeza essa cidade controlada pelos russos, vão eliminar todos os traços desse massacre. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitos governos que estão resistindo a condenar a Rússia, estão, portanto, se abstendo em vários fóruns multilaterais, também não devem apoiar a Rússia, porque isso está do lado de quem está cometendo esses crimes internacionais, esses massacres, não tem outra palavra, massacre. Então, não podemos confundir duas coisas. Não condenar é uma coisa, apoiar é outra. Dou um exemplo. Semana passada, a China tentou estabelecer uma série de acordos com 7 ou 9 pequenos países do Pacífico, pequenas ilhas, não só acordos comerciais, mas acordos de segurança. Os governos dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão pressionaram tanto esses países que eles até aceitam assinar tratados comerciais, mas de segurança não. Então isso mostra o quanto os governos ocidentais eles estão pressionando os outros governos. Eles não estão só unidos em manter as sanções, eles estão unidos e pressionando os outros governos para que não mudem de postura e apoiem. Agora, o que você tem razão, o que o Putin está esperando é que o eleitor, principalmente europeu, se canse e esteja farto de inflação alta. Então, é esse o jogo que a gente está assistindo. Do lado de Putin, ele esperar que isso aconteça com os eleitores europeus, e do lado dos Estados Unidos e países europeus, que chegue a um ponto a situação econômica na Rússia, que a própria população comece a se voltar contra, e parte da elite também, os oligarcas se voltem contra Putin. Ou seja, é um jogo de quem vai ceder primeiro. Professor, já que estava falando desse prolongamento da guerra, chega aí num simbólico 100 dias, eu queria que você fizesse uma comparação com a guerra na Síria, Começou ali em 2011, na Primavera Árabe, se estendeu muito, mas não ganhou tanta repercussão como a guerra na Ucrânia ganhou desde o início, Agora as notícias não estão mais pipocando como estava no início, mas a repercussão foi muito grande desde 24 de fevereiro. E pode se prolongar aí, você acredita que pode se prolongar assim como a guerra na Síria? As motivações são completamente diferentes, porém eu queria que fizesse uma comparação em relação a essas duas guerras e o porquê que não se dá tanta repercussão quanto essa guerra da Ucrânia, e em relação aos refugiados também, foram bem mais acolhidos ali na Europa, os refugiados ucranianos, e o número de refugiados também que já passou ali de 10 milhões da Ucrânia. Eu queria entender essa comparação dessas duas guerras. Bom, primeiro, é bom realmente se lembrar que a gente está falando da Síria, país que está caminhando aí para 12 anos de guerra civil, possivelmente entre 600 e 700 mil mortos, ou seja, um número gigantesco, mas, entre aspas, diluídos em praticamente 12 anos. Ela recebeu muita atenção, principalmente da mídia ocidental, mídia europeia, logo no início, quando causou essa onda muito grande de refugiados, mas foi uma onda que foi sendo espaçada ao longo de praticamente 3, 4 anos de conflitos. Gerou uma tensão muito grande, e por que entre os próprios países europeus e entre os europeus e um grande aliado da OTAN, que é a Turquia. E por isso mesmo você tem aí essa atenção da mídia ocidental muito grande para esse conflito. Por quê? Porque nesse momento é que você tinha ali o Estado Islâmico agindo, tomando uma boa parte do território iraquiano, do território sírio, patrocinando atentados terroristas na Europa, principalmente aqueles 2 grandes na França e na Bélgica. São pessoas não só da Síria, os 6 refugiados, mas de praticamente todo o norte da África. Não podemos esquecer que a Líbia também está em guerra civil até hoje. Praticamente você tem 3 governos regionais ali na Líbia, o que também causou uma onda de refugiados muito grandes. A ilha de Lampedusa, da Itália, mais próxima ali do litoral líbio, se tornou num grande centro de contenção desses refugiados.
Então isso gerou essa tensão interna entre os Estados europeus. Vamos lá, principalmente porque aí temos que dar, né, pingo aos is. São não brancos e não cristãos, muçulmanos. Esse grande receio de que haveria um aumento gigantesco de muçulmanos na Europa, principalmente na França, o que alteraria a composição dessa sociedade. Então, esses europeus viram essa entrada de refugiados não europeus, não cristãos, como uma ameaça aos valores europeus, aos valores das suas sociedades. Por que eu estou falando isso? Porque aí você entende por que receberam tão bem, pelo menos até agora, e eu arrisco dizer, por um bom tempo, a chegada dos refugiados ucranianos. Antes de mais nada, europeus, brancos, cristãos, com uma formação profissional, intelectual, na média, mais alta do que esses refugiados, o que ajuda numa composição da mão de obra dos países europeus, que vem num declínio, né, já de décadas, da sua mão de obra trabalhadora. Portanto, ajudam a recompor essa força trabalhadora e, portanto, equilibrar as contas dos governos, principalmente no que se refere à seguridade social. Então, são essas diferenças que realmente chamaram a atenção dessa diferença. Agora, o pano de fundo também que a gente não pode esquecer é que há uma percepção de que a Rússia não atacou somente a Ucrânia, a Rússia atacou a Europa. E que há, principalmente ali nos países da Europa Central, do Leste, que fizeram parte do bloco soviético, ou mesmo da União Soviética, como Estônia, Letônia e Lituânia, de que o grande receio é que eles sejam os próximos. Então, eles enxergam nos ucranianos uma ameaça a eles mesmos. E tem razão de ser, porque a gente não pode esquecer que todo esse processo começou em 2008, quando Putin invadiu a Geórgia e derrotou a Geórgia em questão de dias. Então, sim, há uma diferença muito grande no tratamento que os europeus deram aos refugiados sírios, africanos e agora aos ucranianos. Agora, professor, o senhor acredita que, de alguma forma, os Estados Unidos eles pioraram o andamento da guerra porque eles, vamos dizer assim, de certa forma, eles estão vendo aí uma certa intromissão. Muitos países veem isso, né, como uma certa intromissão por parte dos Estados Unidos. Você acredita que essa interferência ela é mais positiva ou é mais negativa? Daniel, me explica qual foi o motivo dessa guerra. O que a Ucrânia fez para provocar essa invasão? Atacou a Rússia? Vem matando russos, como o governo russo vem dizendo? Como assim matando russos se essas repúblicas do leste, essas províncias do leste, já estão separadas, não estão sob controle do governo central desde 2014? Então, é uma guerra de escolha de Putin. Foi uma guerra de invasão. Invasão que não teve uma provocação. Então, por mim, isso já está errado. Assim como o governo americano errou quando o governo W. Bush quando invadiu o Iraque. Então, a gente tem que pontuar muito bem isso. Então, mas são dois momentos distintos. Um lá, o governo W. Bush, ele tem que ser realmente responsabilizado por tudo isso. Agora, o presidente Biden, que está fazendo o quê? Defendendo um país que foi invadido. E que é uma democracia. Falha como a nossa também. Mas que é uma democracia. Essas alegações que o governo Putin vem fazendo de que nazistas não têm cabimento nenhum. Há grupos de extrema direita, até mesmo neonazistas na Ucrânia? Sim, como a gente não pode esquecer que em vários outros países também tem. Extremas direita em toda a Europa. Agora, o que é propaganda de guerra e o que é verdade? A gente tem que saber separar isso. Então, se fosse uma ação isolada americana ou com alguns poucos aliados, como foi a invasão do Iraque, essa crítica caberia completamente. Agora não. Agora a Europa inteira, o Ocidente democrático inteiro. Por que eu estou dizendo Ocidente democrático inteiro? Porque fora os europeus,
você tem ainda o Japão, tem a Austrália, tem Nova Zelândia, aqueles países que são considerados democracias com D maiúsculo, onde você tem realmente instituições independentes que fazem os famosos checks and balances, ou seja, os contrapontos a governos autoritários. E isso demonstra que esse Ocidente, e demonstra que esse Ocidente como um todo, não é só o governo americano que está agindo sozinho, e que tem que defender, porque a grande questão é só perguntar para qualquer líder, né, nem líder, pergunta para a população da Polônia, da Estônia, da Lituânia, né, o que eles acham. Se não parar na Ucrânia, nós somos os próximos. Meus avós paternos vieram da Letônia. Eu acompanho essa situação há anos, porque em torno de 25% da população letoniana são desses descendentes russos. Vivem nesse limbo entre não serem russos, mas também não são completamente letonianos, e que é a justificativa que Putin usou para invadir a Geórgia, a justificativa para invadir agora a Ucrânia, e que o governo letoniano está em pavor de ser o próximo. Então, sim, tem que agir, tem que colocar um freio, porque senão, quem garante que ele não vai ser o próximo? Não é à toa que vários analistas estão lembrando as ações que Hitler tomou na década de 30. Foi indo, quando ele sentiu que o Ocidente não tinha vontade de lutar, começou a Segunda Guerra Mundial. Então, essa alegação que os americanos estão se intrometendo, para mim, desculpa, não condiz com a realidade dos fatos. Não, legal. É bom saber até essa forma como o senhor está falando. Se acredita que nesse caso os Estados Unidos, vamos dizer assim, tinha que ser os Estados Unidos para intervir nessa guerra, já que eles são considerados aí o maior país do mundo, então teria que ter uma força para interferir nessa guerra. Se não fosse os Estados Unidos, teria que ter outro país para tomar a frente. Se não fossem os Estados Unidos, a Ucrânia já estaria ocupada. Sejam claros, estaria ocupado. No mínimo, pelo menos a metade do país, toda a metade leste. E Kiev também teria sido ocupado. Por que não foi? Porque são os militares, os assessores militares americanos que estão treinando o exército ucraniano desde 2014. Foram justamente os dois armamentos que viraram mais famosos agora. Praticamente todo mundo que lê um pouquinho já sabe que é um Stinger e sabe que é um Javelin. São os mísseis antiaéreo e antitanque. Principalmente os mísseis antitanques que realmente frearam esse avanço russo na Ucrânia. Então, se não fosse essa presença e a disponibilidade de equipamentos em grande quantidade que os americanos têm para disponibilizar para os ucranianos, os russos já teriam ganho essa guerra. Então, sim, é a fortaleza democrática, capitalista, militar. Por isso que a gente diz que a única superpotência do mundo são os Estados Unidos. Os europeus estão começando a se mobilizar. A quantidade de equipamento militar que principalmente a Inglaterra mandou é importante, mas não é significativa como a americana. Assim como a própria sueca, assim como a própria alemã, as ajudas dos europeus são importantes para mostrar essa unidade europeia, principalmente europeia, de ajudar os ucranianos. Como muitos têm dito, os ucranianos estão morrendo para os europeus não serem os próximos. E é a verdade. E é a visão que está predominando na Europa. Professor, a gente vê essas sanções sendo impostas cada vez mais ali contra a Rússia, e a gente vê que o resultado não só prejudica os russos, mas também tem prejudicado o mundo inteiro, né? Com a alta do petróleo, com os embargos ali em muitos países, o embargo vindo da Rússia também no pagamento de rublos, cortando o fornecimento de gás. Na sua opinião, quem que acaba perdendo mais com essas sanções? O Putin parece bastante tranquilo e confortável em relação a essas sanções. O Ocidente tenta impor cada vez mais duras sanções, mas isso não é o suficiente para o Putin parar a guerra, né? Quem acaba se prejudicando mais com essas sanções? A população pobre do mundo e a população pobre dos países mais pobres. Tá?
inclusive a nossa aqui, não podemos esquecer isso, porque a inflação de alimentos é que pesa mais, e pesa mais para aqueles que ganham menos. Ou seja, na composição do orçamento familiar, o alimento para a população mais pobre é um peso maior. E, portanto, se os alimentos sobem, quem sofre mais são os mais pobres. Infelizmente, como sempre. E é por isso que alguns analistas dizem que essa é efetivamente a primeira guerra mundial. Por quê? Durante a primeira e a segunda, várias regiões do planeta não foram afetadas, porque nós não tínhamos ainda uma economia completamente globalizada. Agora nós estamos assistindo populações de países africanos que já estão sofrendo por causa da alta dos preços das commodities, de novo, principalmente as commodities agrícolas. E que está só começando, né? Porque com a alta do petróleo, o encarecimento da produção agrícola vai ser em escala global, né? Basta lembrar, trator anda no quê? Diesel. Diesel no preço que está vai ser repassado para tudo isso. Então, sim, é a população mais pobre, a população agora mais pobre dos países mais pobres do mundo. A população russa está sofrendo, possivelmente vai sofrer muito mais, mas o que Putin conta é que ele consiga manter as suas versões dos fatos, nessa imposição da sua vontade, da censura que ele impôs a todos os meios de comunicação, e que ele conseguiu alavancar esse sentimento anti-ocidental que existe na Rússia há muito tempo, tá? De que ele está defendendo a Rússia, né? Ele não está atacando, ele está defendendo. Então, ele conta que esse nacionalismo russo vai manter esse apoio. Como eu disse, vamos ter que esperar para ver qual dos dois lados vai piscar primeiro. Professor, o Cleiton aqui do nosso chat, ele faz uma pergunta. Ele falou assim, olha, professor, como é que você enxerga essa ação militar no longo e médio prazo? Rússia, China ou OTAN? Uma vez que territorialmente Rússia e China estão entre os 5 maiores países do mundo. Essa guerra mostrou que somente números não mostram nada. Tá? Ainda mais números que não são confiáveis. O que eu quero dizer com isso? Em 2020, se eu não me engano, a Rússia anunciou um gigantesco exercício militar na região central e do leste da Rússia, com números que chamaram a atenção dos militares americanos. Eu li um artigo de um ex-comandante da OTAN, um general americano, que quando ele viu os números, viu os exercícios, ele ficou impressionado. Né? Impressionado que parecia justamente que as tão propaladas reformas nas Forças Armadas russas estariam surtindo efeito. Com essa guerra mostrou que não foi nada disso. Nada disso. Eles foram incapazes de fazer uma guerra moderna. Num país muito menor, com uma superioridade gigantesca, eles não conseguiram fazer uma guerra rápida, moderna, o que isso indica? Uma incapacidade física e até mesmo pessoal, a capacidade dos oficiais e dos soldados agirem combinadamente. O que é isso? Você ter o exército, a marinha, a aeronáutica agindo com um planejamento único, uma força única. Então, tudo isso veio à tona nessa guerra, tanto que a estratégia militar russa foi voltar a ser o que ela é desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, força bruta. Bombardeia, 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 e aí avança um pouco, quando praticamente destruiu tudo que o outro lado tinha. Isso serviu muito de alerta para o governo chinês. Por quê? O governo chinês sabe muito bem que suas forças armadas não participam de uma guerra desde 1979, quando teve a guerra sino-vietnamita. E mesmo assim, nessa guerra, não se saiu bem, não se saiu bem. Então, uma coisa são os exercícios, outra coisa é uma guerra de verdade. Então, agora nesse momento, tem, entre aspas, o aspecto positivo para os americanos, deles estarem há 20 anos em guerra constante,
fez com que eles pudessem desenvolver essa capacidade que nenhum outro país no mundo tem. Isso está claro agora. Perfeito. Professor, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela aula que o senhor deu aqui nessa manhã. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos e bom fim de semana a todos. Para o senhor também. Até a próxima.